Você vai ouvir agora o Lições Diárias da Bíblia, apresentado pelo pastor Alberto Adrio. Olá, hoje é terça-feira, dia 2 de julho, e o tema do estudo de hoje é Mensageiro. O texto bíblico que baseia nosso estudo é Marcos, capítulo 1, do verso 1 ao 8. E aqui, o evangelista Marcos escreveu o seguinte: Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito na profecia de Isaías. Eis que envio o meu mensageiro adiante de você, o qual preparará o seu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. E toda a região da Judéia e todos os moradores de Jerusalém iam até ele. E, confessando seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. A roupa de João era feita de peles de camelo. Ele usava um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E João pregava dizendo: Depois de mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desamarrar as correias das suas sandálias. Eu batizei vocês com água. Ele, porém, os batizará com o Espírito Santo. Essa passagem que lemos do livro de Marcos menciona 3 personagens principais. Jesus Cristo, mencionado no verso 1, Deus o Pai, subentendido nas palavras do verso 2, e João Batista, o mensageiro e pregador, que é o tema principal da última sessão dessa passagem que lemos no início. Marcos capítulo 1, nos versos 2 e 3, contém uma citação do Antigo Testamento, que Marcos apresentou para descrever o que aconteceria na história. Essa citação reúne frases de 3 passagens: Êxodo capítulo 23, verso 20, Isaías 40, verso 3 e Malaquias 3, versículo 1. No caso, Êxodo 23, verso 20, refere-se a um anjo que Deus enviaria adiante dos israelitas para levá-los a Canaã. Isaías 40, verso 3, menciona que Deus apareceria no deserto e que uma estrada seria preparada diante dele. Malaquias 3, verso 1, fala de um mensageiro que iria diante do Senhor para preparar seu caminho. Todas essas 3 passagens se referem a um caminho. O texto de Isaías, citado por Marcos, possui várias ligações com o ministério de João Batista e focaliza o caminho do Senhor. No Evangelho de Marcos, o Senhor Jesus é apresentado como estando em jornada. A narrativa dinâmica destaca essa jornada, que o levaria à cruz e à sua morte sacrificial por nós. Contudo, muita coisa deve acontecer antes que ele chegue à cruz. A jornada está apenas começando, e Marcos nos contará tudo a respeito dela. Em harmonia com a citação do Antigo Testamento mencionada em Marcos, capítulo 1, versos 2 e 3, João Batista chamava as pessoas ao arrependimento, a se afastarem do pecado e a se voltarem para Deus, conforme está em Marcos, capítulo 1, versículo 4. Vestido como o antigo profeta Elias, conforme 2 Reis, capítulo 1, verso 8, ele falou em Marcos, capítulo 1, versos 7 e 8, a respeito daquele que viria depois dele e que era mais poderoso do que ele. E concluindo, a declaração de João Batista de que não era digno de desamarrar as correias das sandálias daquele que viria, mostra a visão elevada que ele tinha de Jesus Cristo. E ao concluir aqui o estudo de hoje, eu vou deixar com você também o texto para a sua leitura bíblica. E a passagem é Naum, capítulo 1. Que Deus te abençoe muito e, com a permissão dele, amanhã continuaremos o nosso estudo. Até lá! O Senhor deseja que nós tenhamos conhecimento da sua palavra. Por isso, continue conosco estudando as lições da Escola Sabatina. Que o Espírito Santo te abençoe muito.